Bem, irmãos, bom dia, Jesus é o Senhor. Graça e misericórdia, podemos desfrutar. Quero fazer uma oração antes de tocar na palavra. Senhor Jesus, somos apenas um canal, Senhor. Somos como um cano para fluir a Tua palavra como água. Por isso, Senhor, eu peço a Tua purificação, Senhor. Assim como Isaías viu a sua situação, ó Senhor, veio purificar os seus lábios, também purifica os meus lábios, para que não saia nada do meu sentimento, nada misturado com a Tua palavra. Tua palavra é pura, é santa, Tua palavra é suficiente. Não precisa da ajuda, não precisa de nada. Precisa apenas que saia com espírito, com vida. Oh, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos por esses momentos. Nós queremos ser ensinados, queremos aprender com as experiências de Davi. Oh, Senhor Jesus, queremos ser aquele povo que o Senhor está buscando. Deus Espírito, o Senhor está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós colocamos aqui para sermos esse povo, Senhor. Ainda não sabemos muito bem como, mas nós nos colocamos aqui na Sua presença, invocando o Seu nome, Senhor. Então, abençoa essa questão da transmissão, todo entrave. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, estou muito feliz. Também, sempre que eu venho aqui falar para os irmãos, eu sempre fico um pouquinho meio nervoso, né? Espero que os irmãos entendam, porque é muito sério a questão da palavra do Senhor, né? Eu estou feliz porque Deus está fazendo coisas novas no nosso meio, amém? Você tem sentido coisas novas no nosso meio? Como é que estão os PGMs aí, irmãos? Só alegria? Todos os cantos, só alegria. O caminho que o Senhor nos mostrou. E a gente quer cada vez mais, né, aperfeiçoar, para chegar nesse ponto em que todos os irmãos estejam envolvidos, né? Se você ainda não está participando ativamente de um PGM, e um PGM eu quero explicar um pequeno grupo de multiplicação, um pequeno grupo multiplicador, você tem que buscar aquele mais próximo de você, tá bom? Porque tem sido realmente muito bom, o Senhor tem restaurado a alegria, compartilhares, e a direção que o Senhor deu para os irmãos de fazer o roteiro também tem sido uma bênção. Ó Senhor Jesus. Amém. E como nós compartilhamos quinta-feira, né? Deus não está zangado conosco. Deus está muito alegre conosco, amém? A primeira característica de pessoas quando ficam zangadas é procurar evitar falar, né? Mas Deus tem falado conosco abundantemente. Amém. Todos os dias você abre para Deus falando. Nós temos as lives. Então o Senhor tem pressa, tem falado muito, né? Domingo passado, o Cleiton tocou na palavra do Salmo 8, e o salmista Davi, ele não disse quem é o homem, ele falou quem é o homem, né? Quem somos nós no meio de uma imensidão dessa? Se você for olhar, é muito grande a dimensão, Deus é muito grande, mas quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. É esse homem, a figura de Jesus, e esse homem que está sendo trabalhado agora, essa humanidade em cada um de nós. Porque não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Não estamos falando desse mundo, estamos falando do mundo que há de vir. Deus não sujeitou a anjos o mundo que há de vir, mas Ele sujeitou a homens. Amém. Por isso Deus socorre a descendência de Abraão, mas Ele não socorre a anjos. Aleluia! Amém. Você e eu, para Deus, somos mais importantes do que os anjos. E aí você quer essa obra-prima que Deus fez. Tá gravando, agora tá gravando. Irmãos,
Nós somos a obra-prima de Deus. Deus disse dominar, né? Eu que o Leonardo compartilhando conosco lá na casa 3, né? Poxa, irmãos, um rinoceronte, a força que tem um elefante, ou um tigre, ou tudo, mas todos esses animais com aquela força toda é para se sujeitar ao homem. O homem foi dado a autoridade de sujeitar cada um deles. Então o homem é uma parte muito especial. Quero dizer para você que você é especial. Amém. E tem um canto que fala: você tem valor. Amém. O Espírito Santo se move em você. Irmãos, olhe para você e diga: eu tenho valor. Amém. Amém. Deus escreveu o nosso nome na palma das suas mãos. Ele não vai esquecer de nós, tá bom? Quem é o homem? Esse grandioso nome, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Nós vimos que essa questão do nome, ele é algo que, quando o Senhor foi tirar o povo de Israel, eles perguntaram, Êxodo 3,14, pode botar na tela aí para a gente ler? Êxodo 3, 13 e o 14, tá bom? Então eles foram, primeiro o 13 disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que eles direi? 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É suficiente para você ou não? Amém. Você precisa de alegria? Amém. Quem é a alegria? O Senhor. Você precisa de paz? Quem é a paz? O Senhor é a paz. Eu sou o que sou. Amém. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Nós temos um Deus, irmãos, que Ele é todo suficiente. Ele é o eu sou. O que eu preciso? Não está claro para mim. Ele é a luz. Amém. Eu não sei que caminho percorrer. Ele é o caminho. Amém. Amém. Não tenho conhecimento da verdade. Ele é a verdade. Temos tudo. Temos tudo. Então, tem uma passagem também em Juízes, capítulo 13, versículo 17. Fala da experiência de Manoá, quando o anjo veio ali anunciar o nascimento de Sansão. O Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir tua palavra te honremos. Versículo 18. Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Amém. Amém. Aleluia. Amém. O nome do Senhor é maravilhoso. Amém. Vamos repetir: o nome do Senhor é maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Maravilhoso, ele não completou, mas é maravilhoso conselheiro. Amém. Com quem você está se aconselhando? Cuidado, irmãos. Nós precisamos nos aconselhar com o nosso maravilhoso conselheiro. Amém. E no Novo Testamento, ainda veio com relação ao grande nome do Senhor. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, fala a seguinte palavra, Mateus 1, 21. O anjo falando ali para Maria: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de... Vamos repetir? Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de... porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então esse nome Jesus significa Jeová a salvação, ou a salvação de Jeová, porque ele salvará. Nós somos o povo do Senhor? Amém. Temos que falar com convicção: nós somos sim o povo do Senhor. Amém. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Amém. E quer mais, irmãos? Ainda não está bom? Pois vamos lá, Mateus capítulo 1,
versículo 23. Isso aqui é para você pular de alegria. Amém. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de... O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Amém. Vamos repetir. Emanuel quer dizer? Deus conosco. Deus está com você. Amém. Você tem o Emanuel? Amém. Então você tem tudo, irmãos. Nós temos tudo o que nós precisamos. Ó Senhor Jesus, é por isso que eu queria tocar um pouquinho nessa questão, porque o nome do Senhor, irmãos, ele foi dado. Um nome que está acima de todo nome. Esse nome foi dado à igreja, a qual é o seu corpo. Amém. A plenitude daquele que enche todas as coisas. Amém. Nós carregamos o nome, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós carregamos o nome, irmãos. Por isso, cuidado com o que o Cleiton falou no domingo passado. E foi muito rico demais. A questão do nosso caráter. Tudo que a gente faz pode afetar o nome do Senhor, né? Tudo que eu faço pode afetar o grandioso nome do Senhor. Nós carregamos o nome do Senhor. Ó, e é filho de Deus, é filho de Deus. Tá? Por exemplo, tem um filme aí que chama-se Os Dois Filhos de Francisco. Quem ganha a honra é o pai, né? Os dois filhos de Francisco. Nós somos filhos de Deus. E nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Essas palavras que têm sido falado aqui não é para nos levar a uma condenação, a nada disso, mas aquilo que o Beto falou, o ser veio antes do fazer. A gente contou a experiência, né? Contou a experiência de Atos 2, 37. Bota aí Atos 2, 37. Atos capítulo 2. Isso aqui são os PGMs, tá, irmãos? Isso aqui tudo é... Ó Senhor Jesus. Atos 2, 37 diz: ouvindo eles essas coisas, eles quem? Aqueles que ouviram o discurso de Pedro. O Pedro falou, olha, no 36, estejam absolutamente certos, toda a casa de Israel, de que esse Jesus aqui em vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Amém. E aí eles, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, sim, irmãos? Então é sempre o fazer, é sempre querer fazer para tentar agradar a Deus. Irmãos, Deus quer primeiro fazer uma casa em nós, irmãos. Amém. O Davi disse: pobre em casa de cedro e a arca de Deus se acha uma tenda. Aí o profeta Natan: olha, faz tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. O Senhor: não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou fazer uma casa dele. Deus quer primeiro trabalhar em nós. Amém. Deus primeiro quer trabalhar em mim, para que depois nós possamos fazer a obra de Deus. Amém. Irmãos, essa palavra tem que ficar muito clara para nós. Vamos deixar Deus trabalhar em nós. Amém. Esse Salmo 51 que nós estamos vendo essa manhã, nós vamos ver o homem que não argumentava. Quem é Davi? Davi, ele é da linhagem lá, o 7º filho de Jessé. Que quando Samuel chegou para ungir deles, nem contado era. Não estava nem lá, não foi nem chamado para a reunião. Era desprezado. Você já se sentiu desprezado alguma vez nessa vida? Já. Ou está se sentindo desprezado? Pois Davi não foi nem contado, estava nem lá. Quando em 1 Samuel 16:11, o Senhor disse: nenhum daqueles 6 não era. Então perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamar, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Amém? Amém. Não se preocupe, irmão. Se você está sendo desprezado, Deus não vai esquecer de você. Amém. Deus não vai esquecer de mim. Amém. Deus vai dizer: manda chamar. Amém. Amém? Amém. Tem uma versão que diz: lembrou. Jessé lembrou da
Você lembrou de Davi, né? Ai, eu tinha até esquecido, rapaz, que eu tenho 7 filhos. É isso aí. Para você ver, irmão, como eu tinha até esquecido. Mas o que Davi estava fazendo, irmãos? Davi está apacentando as ovelhas. Amém. Você e eu temos apacentado as ovelhas do Senhor? Quem são as ovelhas do Senhor hoje? São os irmãos. Os PGMs é esse lugar adequado para a gente apacentar os irmãos. Por isso que eu estou falando muito, porque essa palavra é muito importante. E aí o próximo versículo do 16. Então Samuel ungiu ali o Davi, e o Davi, então a partir daquele momento o Espírito Santo passou a estar em Davi. E imediatamente a palavra diz que se retirou de Saul o Espírito do Senhor. Então Davi foi ungido rei. Mas é interessante, ele não foi para o trono, ele não foi para Jerusalém, ele não foi assumir o seu reinado. Poxa, mas o Senhor tinha ungido ele como rei. Irmãos, aqui tem uma figura interessante. O Senhor também já nos ungiu, sabia disso? Amém. Você sabia que nós já fomos ungidos? Sim ou não? Amém. Eu quero mostrar. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Segunda Coríntios. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo. E quem nos ungiu? E nos ungiu é Deus. Fomos ungidos por Deus, amém? Você creu no Senhor? Se você creu no Senhor, irmãos, a palavra diz, e nos ungiu é Deus. Ele nos ungiu para quê? Para reinar. Para nos dar um galardão, para nos dar um presente. Fomos chamados, irmãos, amém? É um privilégio ter sido chamado. Senhor Jesus, é bom demais, irmãos. Todos esses pontos, esses panos de fundo, porque o Davi, assim que ele foi ungido, ele não reinou. Mas ele começou a lutar pelo reino. Ele começou a lutar até pela sua vida. O Saul, depois que viu, né, Gleito? As mulheres lá, né? Saul derrotou os seus milhares. Porém, Davi, os seus 10 milhares. Rapaz, o que falta agora? Só o reino mesmo para esse homem. E aí, então, começou a perseguir o Davi. E toda aquela angústia que Davi, todo esse processo, irmãos, né? Todo esse processo que Davi escreveu vários salmos e são relatados naquela sua experiência. E ele finalmente, em Hebrom, certo? O Davi chega a reinar, depois da morte de Saul. Ele reina 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. E nesse período em Jerusalém, Davi, no tempo de sair para a guerra, nós já contamos essa história, ele então teve aquele problema com Batseba, aquele problema de adultério, e nesse ambiente de condenação, Davi escreveu o Salmo 51. Salmo 51. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 51? Senhor Jesus. Salmo 51 é o salmo do arrependimento de Davi. É um salmo muito conhecido, né? Porque o Davi, nesse momento, vai mostrar algumas características de um homem que, segundo Atos 13, 22, Deus diz no seu relato ali de Paulo, achei Davi, filho de Jessé, Atos 13, 22, né? Acho que podemos colocar para a gente ler juntos aí. E tendo tirado a este, ou seja, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você não quer tirar Davi e botar seu nome, não? Tire Davi e bote seu nome. Achei Edson. Bem? Bote seu nome pela fé, irmãos. Achei Jobson. Fique tranquilo, homem segundo o meu coração. Porque Davi também teve falhas como nós.
me comparar. Tá, sim, irmãos, o único homem que não falhou nessa terra foi Jesus Cristo. Não há homem que não peque. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Davi, quando ele ouviu o relato ali do profeta para ele, o Natan, ele imediatamente disse: pequei. E no relato do 51:4, ele diz assim: pequei contra ti. 51:4. Contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Davi reconheceu que tinha pecado e pecado contra Deus. Era muito sério. Senhor Jesus, o Senhor nos dê graça, irmãos, para entender a seriedade e a gravidade de que é pecar contra Deus. Aqui em 1 Samuel, capítulo, deixa eu abrir aqui, 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, o Senhor nos dê graça. 1 Samuel, capítulo 2, vai falar o relato dos filhos de Eli, versículo 22 até o 25. Esse relato fala assim, 1 Samuel 2, 22 diz: era, porém, Eli, se puder botar para os irmãos acompanharem, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Que relato terrível o pai estava ouvindo dos seus filhos. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Aí vem, eu quero tocar aqui. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se nós tivermos problemas entre nós, até que vai ter um árbitro, até que tem como resolver. Mas, irmão, se for pecado contra o Senhor, quem vai interceder? Quem é maior do que Deus? Quem vai ser o nosso juiz? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Esse relato de Eli aqui é muito triste, porque lá na frente foi uma profecia que os filhos deles, o Ofni e o Finéias, morreram no mesmo dia. Foi uma profecia terrível, de uma família, de filho de um sacerdote, mas que tinha alguns problemas. Irmãos, eu tenho dito várias vezes, sem encargo meu, sempre falo: vamos cuidar da nossa família? Vamos cuidar dos nossos filhos? Vamos cuidar das nossas filhas? Eu não estou dizendo que eu sei criar, nem eu estou dizendo que nós sabemos criar. Eu estou dizendo para a gente se lançar diante do Senhor, pedindo misericórdia, irmãos. Quem sabe criar? Eu mesmo estou falando aqui, eu não sou modelo. Mas a gente tem que ir diante do Senhor, irmãos, porque nessa passagem, o Senhor falou para o Eli: por que tu honra mais teus filhos do que a mim? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Entendeu? Então, isso é muito sério. Quem é pai, quem é mãe, vamos pedir misericórdia ao Senhor, né? Vamos pedir. Eu sempre toco nessa passagem, porque ela sempre, quando eu lembro dessa passagem aqui do livro de Jó, bem no capítulo 1 de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jó, bem no início do capítulo 1, os filhos deles faziam banquetes e tal, se encontravam, comiam e bebiam. E aí, o versículo 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes,
Chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse era um modelo de pai, né? Talvez eles tenham nem aberto a boca, mas eles blasfemaram no coração. Irmãos, com relação à blasfema, né? O Senhor Jesus, no livro de Mateus, ele falou uma palavra muito séria lá em Mateus capítulo 12. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, ele falou no 32, 12, 32. Ele falou: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ele como homem, nós precisamos aqui nos posicionar, o Senhor estava na terra como homem, ok? Ser-lhe-á isso perdoado. Ainda tem como resolver a situação. Mas ele adverte mais na frente. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, isso é muito, muito sério. Nós precisamos ir diante do Senhor, tomar muito cuidado, porque eles falaram essa blasfêmia aqui, dizer que estava expulsando Satanás por Beelzebul, o maior dos demônios. Aquilo, irmão, foi uma ofensa, aquilo foi uma ofensa daquelas, certo? Foi algo realmente que não dava para suportar. Então, o Senhor advertiu eles solenemente com relação a esse ponto. Então, irmão, dito isso e dito também a experiência de José, porque José foi um homem que ele temia a Deus, embora toda a experiência dele aqui em Gênesis 39:9, alguém pode colocar Gênesis 39:9? Experiência de José, quando ele estava ali sendo acuado, vou usar essa palavra, pela esposa do Potifar. Ela queria, de alguma maneira, se deitar com ele, e ele ali tentando se sair. Ele falou uma palavra para ela. Ele falou assim: ou seja, meu senhor Potifar, não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. Senhor Jesus. Mas o Davi, voltando para o Salmo 51, o Davi, ele é o nosso modelo nisso, né, irmãos? Modelo de um homem que não argumentava. Ele, então, diante daquela situação, ele falou no versículo 1, Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade, né? Então, temos uma palavra aqui, benignidade. Deus é benigno. Amém? Deus é bom. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vamos orar ao Senhor essa manhã? E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quem sabe, né, irmão? Às vezes nós sabemos. Mas nós precisamos orar, Senhor, segundo a tua muitas misericórdias, apaga as minhas transgressões. São muitas, né? O Salmo 19, né? Salmo 19. Se não der para concluir todo por causa do tempo, a gente conclui, ou os irmãos concluem lá na frente. Salmo 19, 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Essa manhã, irmãos, eu quero orar ao Senhor. E espero que você também faça essa oração. Senhor, absolve-me das que me são ocultas. E o Salmos 25, né? 25. Salmos é o Salmos, irmãos. Se a gente for aqui, a gente vai ficar no Salmos.
Porque esse livro, ele realmente são maravilhosos, né? Salmos capítulo 25. Oh, Senhor Jesus, versículo 25. Versículo 7. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, Senhor. Quero também fazer essa oração nessa manhã. Isaías, nosso Isaías, capítulo 1. Senhor Jesus, Eclesiastes. Ó Senhor Jesus. Eu sinto o peso, irmão, dessa palavra. Eu fico. Ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 1, 18 diz: Vinde, pois. Isaías 1, 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Irmãos, essa palavra é para nós essa manhã, tá? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E o 19 diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quero perguntar para você essa manhã: você quer comer o melhor dessa terra? O Senhor está falando: se quiserdes e me ouvirdes. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Essa manhã, eu quero ir ao Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero comer o melhor dessa terra. O Senhor tem nos dado o melhor dessa terra. Por todos os cantos, Deus tem nos dado o melhor. Deus não tem lhe dado o melhor, irmãos? O que você tem é o melhor de Deus para você. Esse é o Deus maravilhoso. Então, eu queria tocar aqui, irmãos, deixa eu ver aqui. Não sei nem como é que vamos preparar esse PGM, mas... Eita! Então, nos PGMs aqui, eu queria tocar o seguinte. Que o Davi, como eu já falei, ele agia imediatamente. E ele falou que Deus era compassivo. Ele falou no Salmo 51. O que é uma pessoa compassiva, né? É uma pessoa pronta para perdoar. Certo? Compassivo, vou ter até aqui. Pronto para perdoar, é uma pessoa perdoadora. Então, Deus, ele está pronto para nos perdoar. Ele quer apenas uma coisa, irmãos. Você sabe que é o grande problema da humanidade? É não reconhecer. Porque o grande problema da humanidade, assim, do homem, de mim, vou falar de mim aqui, é muitas vezes sabe que está errado e não reconhece. Esse é o ponto. Sabe, irmãos, esse é o nosso problema. Muitas vezes eu argumento, talvez, não sei se é a experiência de você, mas sabe, irmãos, Davi, a característica de Davi é pequei. Quando o Natan falou, ele disse, opa, pequei. Não argumente. Jeremias 3,13. Jeremias 3,13, para a gente mostrar aqui um ponto com relação ao povo de Israel. Jeremias 3,13, Deus está dizendo, tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus. Faça isso apenas. Certo? E te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Aqui, irmãos, era relação a ídolos, tá? A prostituição que está falando aqui era ídolos. Havia muito ídolos naquela época, tá? O 14, vamos lá. 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Porque eu sou quem? O vosso esposo. E vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família. E vos levarei para onde? Onde o Senhor vai nos levar? Então somente reconhece. Esse é o gargalo da humanidade. Adão, onde estás?
Primeiro, quem argumentou nessa terra foi o Adão. Adão, onde você está? Ah, eu estou aqui, eu estou entre aqui as árvores, porque eu tive medo. Eu ouvi tua voz, tive medo. Como assim você teve medo? Deus não sabia que ele já tinha caído? Se ele tivesse tido um coração ali, irmão, de dizer, Senhor, como vou me apresentar? Eu estou nessa situação, Senhor. Estou sujo, pequei, estou sujo. Como eu vou me apresentar diante de Ti? O Senhor teria mudado a nossa história e a história da humanidade. Mas ele foi argumentar com Deus. Deus disse, quem te fez saber que você estava nu? Você comeu? Né? E aí, em vez dele assumir, não, a mulher que tu me deu, ele culpou Deus. A mulher que você me deu. Como é que pode? Ó Senhor Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós, né? Aí o Senhor virou para ela e disse, que é isso que você fez? Ela foi reconhecer? O que é que ela disse? A serpente. É um jogo de ficar, né? Não, eu não, a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Irmão, Deus é compassivo, Deus é benigno, tá? Bota aí o Salmo 18, 25, para mim desfrutar aqui do Salmo 18, 25, para a gente desfrutar da benignidade de Deus. Para com o benigno, Davi está dizendo, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro. Tá certo? Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Hoje de manhã você desfrutou da misericórdia do Senhor? Se você está vivo, diga amém. Invoque assim, ó Senhor Jesus. Obrigado pelas suas misericórdias. As muitas misericórdias. Irmãos, é muita misericórdia do Senhor, né? Misericórdia é o quê? É dar a você aquilo que nós não merecemos. Isso é misericórdia. Não merece, mas eu vou te dar, vou te ajudar. Você não merece, mas eu vou lhe ajudar. Certo? Deus é misericordioso. Certo? Então, com relação a essas questões ainda, eu lembrei de um versículo aqui com relação à orientação que Deus nos dá, Provérbio 3, 13 e 28. Ele nos dá uma orientação. Ele diz assim, Provérbios 13, 28, eu acho que é 13, 28. Aliás, 28, 13, perdão, 28, 13, tá? Ó Senhor Jesus, é o 28, 13. Com relação aos nossos argumentos, Provérbio 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que as confessam e deixam. Alcançará o quê? Misericórdia. Chega de argumentar. No Santo dos Santos só tem luz. Deus é luz. Quando nós entramos na presença de Deus, Deus é luz. Fica exposto toda a nossa pessoa. Ele ilumina cada canto, cada... Irmãos, ali não tem como você correr. É você realmente, Deus quer apenas que nós confessemos. Senhor, eu sou assim mesmo. Bata um diálogo legal com o Senhor. Senhor, eu sou assim mesmo, eu sou complicado, eu sou isso, sou aquilo, Senhor, eu não presto mesmo. Eu sou assim. Fala com Ele. Seja sincero com Ele. Ele vai dizer, eu sei que você é assim, mas eu quero te ajudar. Você quer ser ajudado? Ele vai perguntar, você quer ser ajudado? Com relação às misericórdias que nós recebemos do Senhor, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós também precisamos ser misericordiosos com os outros. Nós recebemos misericórdia de Deus e nós precisamos agora ter misericórdia dos irmãos. Não é verdade, irmão? Tem um versículo que me guarda, eu quero ler 2 versículos com relação à misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Dá para colocar aí. Diz, bem-aventurados os, vamos ler juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. E também esse versículo que me guarda muito também é Tiago 2,13.
Um dia nós vamos estar diante do juízo de Deus, né? Olha esse versículo, irmãos. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de... A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque nós somos misericordiosos naquele dia, irmãos. A misericórdia vai triunfar sobre o juízo de Deus. Vamos ter misericórdia dos irmãos? Ele diz, Davi diz, segundo as tuas misericórdias, ele fala, lava-me, Salmo 51, 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, né? Então, naquela época, havia muito essa questão da purificação, o ensopo, que ele fala aqui mais na frente, né? Lava-me completamente. Hoje, Deus está nos lavando com o quê? Com o jato d'água da palavra. A palavra está nos lavando. O Senhor Jesus, ele falou para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. A palavra está nos lavando dia a dia, amém? A palavra está lavando o nosso coração. E nós estamos, irmãos, cada vez mais avançando, sendo transformados. Isso é muito rico, irmãos. 1 João, capítulo 1, versículo 9, no Novo Testamento, esse versículo é muito conhecido entre nós. Né? Era muito conhecido. Ele fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o que? Nos purificar de toda injustiça. O Senhor possa lavar o nosso coração essa manhã, irmãos. Que a palavra de Deus possa nos lavar. Esse Salmo 51 tem muita coisa, se você for tirar aqui. Né? E também, com relação à situação de Davi, ele fala no 5, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. E ele fala no versículo 10, irmãos. É uma oração que todos nós precisamos fazer, irmãos. Cria em mim. Se nós ainda não temos, nós precisamos orar essa oração de Davi. Cria em mim, ó Deus. 51, 10, tá? Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. Essa manhã o Senhor pode renovar. Renova dentro de mim, o espírito inabalável. Por que Davi falou que renova? Irmãos, ele estava abatido, irmãos. Ele estava vencido, estava abatido. Ele precisava que Deus dava, só mudando o nosso coração. Irmãos. O Senhor precisa mudar o nosso coração. É por isso que o Senhor falou lá em Ezequiel 36, 26, né? Que Ele nos daria um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, né? Coração disposto a oferecer, né? A obedecer. Coração puro, irmãos. E o espírito inabalável. E aí ele falou no 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Porque no Antigo Testamento o espírito vinha ali e também era o espírito que vinha e Deus também podia tirar como tirou de Saul. Mas no Novo Testamento, eu queria ter café com leite aqui para misturar, para mostrar para vocês. O Espírito de Deus com o Espírito humano se mesclou. Amém? Não sai mais. 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Ou é 6,17? Acho que é 6,17, então. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Acho que é o 6. 2 Coríntios 6,17. Ixi. 1 Coríntios. Mas aquele que se une ao Senhor é? 1 Coríntios 6,17. Vamos ler juntos? Mas aquele que se une ao Senhor, o espírito humano
se une pela fé, quando crê ao Espírito de Deus e se torna um Espírito com Ele. Deus agora está morando no nosso interior. Deus agora pode nos guiar. Agora nós temos algo dentro de nós que diz, 1 João 2,27. 1 João 2,27. 1 João 2,27. Esse Espírito hoje, ele é como a unção que se move dentro de cada um de nós. Ele fala aqui em 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Não há necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, a unção já está em nós, irmãos. Você e Deus podem resolver os seus problemas. Vá orar, vá buscar a direção do Senhor. O Senhor pode, na unção, te guiar a você buscar comunhão com outros irmãos. Ele pode fazer isso. Mas, na maioria das vezes, você e o Senhor têm que ter essa comunhão, tem que ter essa direção. Então, o Davi estava dizendo aqui, outro ponto, no capítulo 12. Irmãos, esse ponto, todos nós aqui precisamos, de vez em quando, desfrutar. Parece que a gente esqueceu. Salmo 51, versículo 12, diz, restitui-me, vamos falar juntos? 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Mas eu quero voltar àquela alegria do princípio. Você esqueceu a alegria do princípio? Eu quero voltar à alegria quando eu tive no princípio, irmãos. Senhor Jesus! Era uma loucura. Lembra que eu dei uma palavra em Parnaíba falando, temos que ser como um jovem que conhece uma donzela e se apaixona por ela. Amém? Nós temos que nos apaixonar pelo Senhor, amém? Quando você está apaixonado, você não esquece, né? De noite, pensa, dorme, tal, acorda pensando, vai dormir pensando, né? É bom demais. Restitui-me a alegria da tua salvação. Nós precisamos voltar a sermos o povo alegre do Senhor, irmãos. Onde está aquele povo barulhento? Se Davi está dizendo restitui-me, é porque ele perdeu, porque na hora que se toca em morte, perde-se a alegria. Vai embora. Você até tenta, mas não consegue. Porque tem uma coisa, irmãos, que eu queria tocar aqui. Deixa eu me situar aqui por causa do horário também, irmãos. Tem uma coisa que nós precisamos cuidar. Eu sei que não vai dar tempo eu concluir aqui toda a minha sinopse, mas eu queria tocar uma coisa. Quando nós tocamos nessa questão de alguma coisa que fere Deus, a alegria nossa vai embora. Por isso, irmão, nós precisamos cuidar da nossa consciência. A consciência, ela é como um cartão de crédito, né? Eu estou inferindo, irmão. Não li livro nenhum, não. Estou só apenas falando aqui. É como um cartão de crédito, né? Você usa, mas um dia a fatura chega. Aconteceu algo que feriu a sua consciência fala para você resolver, você não resolveu. Ou eu não resolvi. Irmãos, um dia a fatura chega. Um dia a fatura não vai te deixar dormir, um dia a fatura não vai te deixar sossegado, enquanto você não resolver aquela pendência. Nós precisamos ter uma consciência pura diante do Senhor, irmãos. Paulo diz, Deus a quem sirvo com a minha consciência pura. As questões, né, Davi tinha uma consciência muito aguçada, ele sabia disso. Por isso ele corria logo para resolver as situações. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, certo? Hebreus 9,14, é isso mesmo. Diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, o que é que ele vai fazer? Purificará a nossa consciência de obras mortas
para servirmos ao Deus vivo. Então, a nossa consciência precisa estar todo o tempo ali prontinha. Errou? Ó Senhor. Né? Falou uma palavra que não deveria falar? Senhor, mais uma vez. Não tem problema, irmãos. Pode. Agora, claro que ninguém está aqui dando recibo para que você, então eu vou pecar e pedir perdão. Também não é isso. Deus conhece os nossos corações e as nossas intenções. Certo? Então, e aí, com a consciência pura, quero encorajar vocês ao Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos lá. 21. E tendo grande sobre a carne. Vamos ler juntos. Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração o quê? De má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Não vai ter problema nenhum lá, irmãos. Vamos ser totalmente iluminados pelo Senhor. Então, quem foi restituída a alegria da salvação, diga amém aqui, irmãos. Senhor Jesus. E aí, então, claro, no 14, ele diz assim, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Ele estava se referindo ao que aconteceu com Urias. Mas o 15, ele diz, abre, Senhor, os meus lábios. Irmãos, eu queria dar uma paradinha aqui. Abre, Senhor, os meus lábios. Abre, Senhor, os meus lábios. Não consigo cantar, não consigo orar, não consigo compartilhar. Os irmãos até falam, vamos lá, irmão, vamos compartilhar uma palavra para o Senhor, mas eu não consigo. Mas essa manhã, faça essa oração. Abre, Senhor, os meus lábios. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Irmão, se você está nessa situação que eu falei, ora o Senhor, irmãos. Abre, Senhor, os meus lábios. As nossas reuniões, elas vão ser mais gloriosas quando todos nós aprendemos a abrir os nossos lábios. Uma reunião de testemunhos. Cada um falando os seus testemunhos. Nós não estamos na época de condenação, nós estamos na época de salvação, irmãos. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compras em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Esta manhã eu quero que Deus abra os nossos lábios. As nossas reuniões, quando a gente restaurar a reunião de compartilhares. Irmãos, todos nós aqui precisamos ter palavras para também louvar o nosso Senhor, irmãos. E a minha boca manifestará os teus louvores. Esse é o Salmo 51 de Davi. Esse é o Salmo da experiência desse jovem. E eu quero aprender, juntamente com vocês, todas essas lições. Tá certo, irmãos? Por conta do horário, eu vou ficar por aqui. Mas ainda tem muita coisa no Salmo 51, tá bom? Eu espero que o irmão Joxmal, Gleito, se assim Deus permitir, possa ainda entrar nesses salmos. Amém? Então, o que é que a gente faz? 10 minutinhos? Vamos 10 minutinhos ficar de pé, todos de pé, 10 minutinhos compartilhar em pequenos grupos. Depois o Gleito ainda vai dar uma palavra, juntamente com o irmão Joxmal, de orientação. Tá bom, irmãos? Abre, Senhor.
Um minuto para encerrar o compartilhar. Encerre o seu ponto. Amém. Amém. Falta 10 segundos. Eu tenho aqui um assunto prático para a gente passar para vocês, mas eu compartilhei no grupo agora um ponto que o senhor me tocou nessa mensagem, eu acho que é muito importante. Eu espero gastar somente uns 3 minutos. Foi falado hoje que a nossa consciência deve estar pura. A nossa consciência é o canal que nos liga o nosso ser, a nossa mente, o nosso ser intelectual ou psicológico com Deus. Quando esse canal está sujo, você não consegue tocar em Deus. E qual é o problema? O problema é que, para você tomar decisões corretas, você precisa ter uma consciência pura. Se você não tiver uma consciência pura, você toma decisões erradas. Eu passei uma experiência com a Jussara. Um dia desse a gente foi para a piscina lá do condomínio. Muito pouca gente vai lá, mas desse dia resolvemos ir, não foi, minha filha? Chegamos lá, a gente não conseguiu tomar banho na piscina. Por quê? O cara tinha adoecido, sei lá, não tinha chegado na segunda-feira para limpar a piscina. E a piscina do final de semana, nós olhamos assim e ninguém via o fundo da piscina. Estava turva. Você não via o fundo da piscina. E, normalmente, quando ela está limpa, você consegue ver os detalhes do azulejo lá embaixo. Então, o que é que eu aprendi com isso, meus irmãos? A nossa consciência, muitas vezes, ela está turva por pequenas partículas que você não enxerga. Se eu quisesse procurar naquele dia o que é que está impedindo de eu ver o fundo da piscina, eu não conseguia pegar. Eu não conseguia ver. Sabe por quê? Porque são pequenas partículas. O maior problema nosso de comunhão com Deus são as pequenas coisas. Coisas ocultas que nem nós sabemos o que é. E nem nós sabemos ir direto ao ponto. Por isso que o Davi orou, né? Absolve-me das que me são ocultas. Qual é a solução do problema? A solução do problema é ligar a bomba da piscina e jogar cloro. Certo? Qual é a nossa bomba e o nosso cloro? Ó Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor e a palavra do Senhor. Isso aqui não é a Bíblia não, mas faz de conta que é, tá? Eu me refiro à Bíblia Sagrada. Todo dia, meus irmãos. Você já acorda turvo. É ou não é? Você já acorda sem enxergar muita coisa. Lembra quando você acorda? Você até me falou numa experiência dessa semana. Ah, não, foi Sara. Acordou que tinha um rato em cima da televisão. Era um filme maravilhoso, um filme de terror. Um rato caminhando em cima da televisão dela no quarto. E aí, no móvel, né? No móvel da televisão. E aí, ela disse que quando acordou, vocês sabem quando a gente acorda, a pupila ainda está fechada, né? Então, com a necessidade de luz, ela vai abrindo. Então, depois que foi abrindo, é que ela enxergou o rato. Assim é a nossa consciência. A gente acorda de manhã com a pupila fechada e com a consciência também um pouquinho fechada. Você precisa dar um tempo na presença do Senhor para ver o rato. Se você não invocar o nome do Senhor,
Se você não for a palavra do Senhor, orar, ler os versículos da palavra do Senhor, você não vai ver o rato. Mas o rato está lá, irmãos. E não é um rato, não, é um leão ao redor de nós, procurando alguém para devorar. Amém? Só uma experiência que eu passei e ganhei muita luz nisso. As pequenas coisas, se não tratadas, sujam a nossa consciência. E aí nós não podemos ver Deus. Nós não podemos tomar decisões corretas. Por isso que o Hebreus lá, que foi citado, é Hebreus 10, o 9, né? Temos que entrar no santo dos santos, irmãos. Com intrepidez, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, né? Pelo véu que é a sua carne, ou seja, o sangue de Cristo é capaz de limpar a nossa piscina, irmãos. Então você precisa invocar o nome do Senhor, porque nesse nome tem tudo. Nesse nome tem o viver humano de Cristo, nesse nome tem a morte, nesse nome tem a ressurreição, tem a ascensão, o senhorio. Invoca o nome do Senhor. E a sua consciência vai ser purificada. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós estamos falando muito em pregar o Evangelho, em ser discípulos que fazem discípulos. Esse é o nosso encargo nesses últimos dias. E isso não é um movimento, isso não é uma ferramenta qualquer que vem e vai. Isso é uma grande comissão do Senhor. Vão e façam discípulos de todas as nações, não é isso? Batizando-os e ensinando. Se você sai por aí distribuindo folhetos somente, e não tem um encargo especial por uma pessoa, se você não evangeliza uma pessoa para levá-la ao batismo e ensinar a palavra de Deus, você não está cumprindo completamente a grande comissão do Senhor. Esse é o nosso encargo nesses últimos dias, e nós só vamos parar de falar nisso quando o Senhor voltar. Porque isso não é um movimento, isso não é um mover, isso não é uma ferramenta, essa é a nossa missão. Pregar o Evangelho, amém? Então, por conta disso, muitos de nós temos dificuldades. A gente pode até saber falar alguma coisa, Jesus te ama, tal, você é um pecador, se você não tiver cuidado vai para o inferno, mas Jesus morreu na cruz por você. Isso é o Evangelho muito superficial. Você precisa ensinar as pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o missionário, pastor Paul Washer, bem conhecido aí no meio dos cristãos, ele resumiu todo o plano de Deus da pregação do Evangelho e do ensino da verdade, ensinando as coisas que o Senhor ordenou, nesse pequeno livreto aqui, tá? Aqui você vai mostrar para as pessoas, isso está recheado de versículos, tá? O importante disso é que cada ponto você tem a palavra de Deus mostrando e ensinando como o Senhor mandou, amém? Então ele vai falar quem é Deus, o caráter de Deus, o amor, Deus é santo, Deus é justo, vai falar que a humanidade caiu, o homem caiu, precisa de salvação, que Deus veio, Jesus Cristo é o nosso substituto, você vai falar da cruz, da ressurreição, e da consumação de Cristo, ou seja, quando ele ascendeu aos céus e se tornou o Senhor. Nós precisamos fazer o quê? Nós, o homem, precisa se arrepender, fazer um autoexame e crer. Tá? Esses são os pontos. Depois que você crê, você precisa ter certeza da sua salvação. Então, quais são os versículos que nos mostram que nós devemos ter certeza da salvação? Está tudo aqui. E agora, depois que você tem certeza da salvação, como você vai viver? Você tem que estudar a Bíblia, se dedicar à oração e se batizar. Vocês estão vendo como é uma ordem bem lógica aqui? E como você vai viver junto com os outros? Então, você tem que procurar uma igreja bíblica, uma igreja que ensina a palavra de Deus do jeito que ela é, seja lá qual for, tá certo? E aí você precisa crescer em santificação junto com os irmãos, você precisa servir, usar os seus dons na igreja,
local onde você vai se reunir, e você precisa servir pregando o evangelho e fazendo missões para alguns, ou então ofertando. Maravilhoso isso aqui, irmãos. Eu comprei um lote de 50 só, porque é o mínimo que podia comprar, e eu precisava estudar isso aqui para ver esse conteúdo. Eu estudei, aprovei, só tem 25 lá embaixo, porque 25 eu já estou gastando lá em casa. Isso é útil para quê? Para você, veja bem, para você pregar o evangelho do jeito que ele é. Você fala do Senhor para a pessoa e cuida daquela pessoa. Façam discípulos. Você tem que fazer discípulo. Mas, irmão, como é que eu vou fazer discípulo? Está aqui um material maravilhoso. Tudo isso que eu falei está mostrado nos versículos da Bíblia. Você pode sentar com a pessoa pessoalmente e ensinar para ela o Evangelho de Jesus Cristo. Está claro isso aí? Mas você pode usar também num pequeno grupo de evangelismo. Você pode criar um pequeno grupo só para falar para os seus vizinhos. Eu já comecei a fazer isso, faz 2 semanas, está maravilhoso. 2 semanas que nós fizemos, os vizinhos voltaram e estão querendo trazer mais parentes e amigos. Tá? E nós vamos ensinar para eles o Evangelho de Jesus Cristo. Então, você pode usar pessoalmente, você tem que cuidar de uma pessoa e fazer dela um discípulo. Não é só um mero crente, um mero cristão que vai sentar ali atrás para ouvir uma mensagem e ir embora para casa. Não, você vai fazer um discípulo que vai fazer outro discípulo. É assim que funciona o Evangelho, amém? Mas você pode ter também um pequeno grupo. E eu aconselho, tem muitos irmãos aqui, talvez jovens que nasceram na vida da igreja, que não estão muito claros dessa linha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero sugerir, não obrigar, os grupos de jovens, pequenos grupos de jovens, deveriam começar com isso aqui. Amém, Edson? Amém? E nós vamos fazer agora, o serviço de jovem vai mudar. O serviço de jovem não vai ter mais aquela grande reunião toda semana. Vai ter pequenos grupos e, uma vez por mês, uma grande reunião. Nos pequenos grupos, os jovens vão se reunir por situação geográfica ou por afinidade. Os jovens, as irmãs, então, o grupo de jovens irmãos, ou misturar, não tem problema, mas por afinidade. Faça o seu grupo. Amém, Edson? Amém, Gleito? Então, o serviço de jovens começa a estudar esse livreto aqui, tá certo? O Evangelho de Jesus Cristo. Claro que não vai ter para todo mundo, como eu falei, tem um pequeno lá embaixo, mas hoje mesmo nós vamos fazer mais um pedido, amém? Creio que dentro de 10 dias nós teremos bastante disso aqui, tá bom? Irmãos, vale a pena, tá? Nesse momento atual de pregação do Evangelho e de ensino e pastoreio das pessoas. Isso aqui é verdadeiramente uma rede de cuidado, amém? Vocês querem participar de uma rede de cuidado? Estou dando a dica para vocês, amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, os jovens, a reunião quarta-feira vai ser aqui. Todos os jovens adolescentes devem vir para a reunião, que nós vamos dar mais orientações com relação a esse novo momento, esse novo encargo, tá bom? Então, a gente pede encarecidamente que os jovens venham, porque nós vamos começar algo novo, é a direção do Senhor, e nós confiamos, estamos firmes que essa é a direção do Senhor, amém? Então, vai haver muito renovo, vamos mostrar os objetivos, por afinidade, ou seja, uma série de orientações nós vamos dar, tá bom? Jovens e adolescentes, não se preocupem, tá bom? Nós vamos cuidar de vocês nesse sentido, amém? Jesus é o Senhor. Eu esqueci de dizer para vocês o preço. Ele é muito caro, esse é o problema. Você tem que pagar o preço por isso. Custa R$ 2,50. Que tal? R$ 2,50. Na verdade, o preço na editora é R$ 2,00, mas tem o frete, tá? Então, nós vamos cobrar R$ 2,00. Se você entrar na internet, você pode até pedir, tá? Particularmente, qualquer um pode entrar. Eu creio que não sei se na Amazon tem. Na editora é mais barato, né? Você pode procurar no Google
Paul Walsh, o Evangelho de Jesus Cristo, alguma coisa assim, eles vão direcionar o site para você. Você pode comprar também. Ah, não, eu vou querer 100 livrinhos desses. R$ 200, né? Para eu tocar minha vida para frente. Pode pedir, e nós vamos pedir o nosso estoque aqui, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, vamos começar aqui alguns avisos práticos. Tem algum visitante aqui hoje? Não me passaram nenhum nome. Pronto. Ah, tem ela aqui, né? Pronto. Aí eu vou pedir para os irmãos que convidou me dizer o nome, porque não me passaram ainda. Rosimeire, né? Seja bem-vinda, irmã Rosimeire. Irmã Cláudia, convidada do irmão Edson, né? Glaucio? Pronto, irmão Glaucio também. Sejam bem-vindos, né? Nós nos reunimos aqui todo domingo pela manhã às 9h30, né? Após aqui a reunião. Opa! Pronto, irmã Cristina também, amém? Bem-vinda, irmã. Pronto, a gente se reúne aqui todos os domingos às 9h30, né? Após aqui, quando a gente terminar agora, logo mais vamos terminar aqui a reunião, temos almoço, né? E os irmãos que estão sendo convidados hoje são os nossos convidados para almoçar conosco, e hoje os irmãos não pagam, né? É uma cortesia nossa, amém? Pronto. Aqui pediram para me avisar que logo ao final da reunião vai ter o almoço, e após o almoço vai ter uma reunião com as jovens irmãs aqui no anexo. Tá bom? Você se dirige aqui à antiga cafeteria que tinha. Então, a gente vai ter uma reunião lá, amém? Para as jovens irmãs, não é isso? É? Jovens irmãs e irmãs, né? E se você tem alguém para convidar, alguém que não foi, mas todas as irmãs estão convidadas, amém? Pronto, eu queria só reforçar aqui. É só as jovens irmãs. Amém. Não, só me disseram os jovens. Amém. Pronto. Vamos dizer aqui as nossas reuniões que nós temos aqui todo domingo, às 9h30 da manhã aqui, a mesa do Senhor. Temos a reunião de oração na dia de segunda-feira, na Casa 3, que fica ali na região do José Walter. E na quinta-feira nós temos na região do Local 2, ambas no José Walter às 7h30 e no Conjunto Ceará às 8h. Amém? A reunião de jovens essa semana, como o irmão já adiantou, será aqui, na Casa 1, às 8h da noite. E nós também temos a reunião de ensino da palavra na Casa 2, que é no Conjunto Ceará, e também no José Walter, no sábado. Às 7, no José Walter a gente começa às 19h, e no Conjunto Ceará, se não me engano, é 7h30, não é 7h também, né? Encorajo também os irmãos que estejam no sábado, não vão assistir um filme, não vão assistir o Netflix. Se o irmão tiver algum compromisso, for jantar com a esposa, um lazer com os filhos, não há nenhum tipo de condenação. Mas se você for ficar só em casa, você pode se dirigir a algum local de reunião e ter comunhão com a igreja, amém? Vamos aqui. Também nós temos a nossa live diária pelo Instagram da igreja, todas às 6h30 da manhã, em ponto. Semana tivemos um dia teve um probleminha, mas é 6h30 da manhã, a live ao vivo. Essa semana a gente teve com o irmão Del Cássio, o irmão compartilhou o seu encargo, e essa semana é o irmão Joxmar, amanhã, 6h30. Você já pode abrir o seu Instagram, não precisa ir ali onde fica aquela coluna dos stories, vai estar lá em vermelhozinho, Igreja em Fortaleza. Você pode clicar e já começar desfrutando, né? É para a pupila ir abrindo, né? E receber e colher esse maná logo cedo, amém? Temos agora também um aviso. Na última é também falar sobre o PGM. Se os irmãos não tiverem engajado em um pequeno grupo de multiplicação, procure um, tem encargo. Eu não sei se quem está se reunindo às quintas, às sextas ou o dia ideal, quanto está sendo desfrutável essas reuniões. Ruminar novamente. Quinta-feira agora vamos ruminar novamente o Salmo 51. Ó Senhor Jesus, aumentar esse sentimento, amém? E temos um aviso também muito importante, que a Leilane também muito se alegra, que nós já agora temos uma nova conta, amém? A conta, amém? Com relação ao estatuto da igreja, está todo legalizado, está todo oficializado, ele está em vigente vigor de lei, né?
Então, a gente já temos uma nova conta Itaú. Para todas as ofertas, dízimos, nós vamos usar essa conta aqui da nova, né, do Banco Itaú, da Igreja em Fortaleza. Ela vai aparecer Comunidade Cristã Igreja em Fortaleza, amém? Mas também continua a oferta do sócio do Evangelho e o encargo que a gente tem pela África. Agora, já no começo do mês, um aviso também, quem tem um voto, se comprometeu a ofertar com os irmãos que nós estamos ajudando na África, continua a conta Cora da igreja, que a Igreja de Maracanã nos cedeu, que é por esse e-mail, sócio do evangelho, @gmail.com. Tá bom, vamos voltar. Deixa eu só terminar esse aviso, Leila, né? E tu volta à conta da igreja. Deixa eu só terminar. Pronto. As ofertas para o sócio do evangelho e o voto do encargo da África continua no Banco Cora, na chave Pix, é o sócio do evangelho, ce@gmail.com. Amém? Dízimos e ofertas é a nossa nova conta, Banco Itaú, amém? Quem quiser bater a foto aí, ó. A chave é o CNPJ, tem o QR Code aí, os irmãos bateram foto, né? Domingo, a reunião do sócio do Evangelho, né, para a gente, segundo domingo do mês, né, que a gente fazemos a nossa oferta. Amém? A Lilene pediu que os irmãos criem um hábito, quando for pagar o almoço, nesse Pix aqui, colocar o 01, que é para ter, você coloca o valor, né, do centavo, que ainda é R$15, né, o almoço, você coloca R$15,01. Por quê? Para quando ela for fazer a contabilidade, ela identificar que aquilo ali foi o pagamento do almoço. Amém? Pronto. Agora eu encargo novamente reforçando o aviso da nossa conferência de jovens e adolescentes, né, que vai ser ali no Sesc Paraná. A conferência é de 18 e 21 de julho. As inscrições são de jovens de 11 a 35 anos. As inscrições ainda estão abertas. Adiantem, por quê? Porque tem um custo e hoje temos um parcelamento. Quanto mais rápido você se inscrever, mais parcelado e mais leve fica a parcela. O encarregado de fazer as inscrições e organizar tudo, isso é o Jean. Ele estava ali, desceu, né? É o Jean. Também temos a nossa comunhão de casais, que será no dia 24 a 26 de maio, também no Sesc. E ainda temos vaga. Temos vaga no apartamento Luxo Jardim, temos na casa. Com relação à comunhão de casais, a gente deve procurar a Leilane, tá bom? Ela que orienta, ela que vai falar com uma que ainda pode se parcelar. A gente já vem parcelando desde o final do ano, mas ainda temos vaga. Quem quiser, é só procurar ela, amém? E também queria comunicar que no final desse mês, no período ali da Sexta-feira da Paixão e Páscoa, haverá uma comunhão das igrejas em Lima, no Peru. Os irmãos lá, eles tiveram um sentimento e eles chamaram o desejo, convidaram alguns irmãos, né? Convidaram o irmão Miguel, o Mádio, o Beraba, o irmão Joxmar, o irmão Gleiton, todos lá, estão indo para Lima, no Peru, amém? Também vamos colocar em oração e essa comunhão, os irmãos estão precisando e pediram ajuda, amém? E a igreja, quem não for, ajuda em oração. Vai aumentar essa comunhão, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar para encerrar a reunião. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Deus, quão magnífico é o teu nome, Senhor. Ó Senhor Jesus, cria em mim um coração puro, ó um espírito inabalável, Senhor. Ó Senhor Jesus, ali em Romanos fala que a tua bondade nos conduz ao arrependimento. Essa manhã podemos nos arrepender. Ó, que amanhã podemos nos arrepender, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores. Ó Senhor Jesus, mas somos a excelência da criação. Somos a tua obra-prima. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos ama. Ó Senhor, obrigado pelo teu grande amor. Ó, continue nos conduzindo, Senhor. Abençoa a semana, abençoa cada irmão.
Abençoa cada família, cada lar. Ó Senhor Jesus, que possa nos conduzir em paz. Ó Jesus é o Senhor. Amém. Pronto, os irmãos abaixo de 50 anos, se puder, empilha aí as cadeiras de 5 em 5, amém?